Você deve se lembrar do Chelsea jogando contra Corinthians e Palmeiras nas edições mais recentes do Mundial Interclubes. Mas o time inglês já enfrentou outros brasileiros ao longo da história e você provavelmente não lembra desses jogos. Quer saber quais foram esses jogos? Então fica aí que eu já te conto. Hoje estreia um novo quadro aqui no canal, onde eu vou contar toda a trajetória e a história de algum confronto envolvendo times europeus contra times brasileiros. Na estreia eu vou falar sobre o Chelsea, um dos principais times ingleses da atualidade e que já enfrentou tanto times grandes brasileiros quanto times de menor expressão. Se você gostar do quadro e quiser ver outros times europeus por aqui, deixa aí nos comentários a sua sugestão. Então vamos começar a falar do Chelsea. Fundado em 1905, o Chelsea só foi conquistar um título relevante 50 anos depois, em 1955, quando venceu o campeonato inglês e a Supercopa da Inglaterra. Em 2003, o Chelsea foi vendido ao empresário russo Roman Abramovich e a partir daí começou a entrar bastante dinheiro nos cofres do clube. Com o dinheiro vieram melhores jogadores, melhores técnicos e o Chelsea passou a figurar entre os grandes do futebol europeu. Desde a venda do clube em 2003 até os dias de hoje, o Chelsea conquistou 5 vezes o campeonato inglês, 2 vezes a Liga Europa e 2 vezes a Champions League, além de ficar com o troféu de campeão mundial em 2021, vencendo o Palmeiras na final. Mas antes de falar do Chelsea jogando contra o Palmeiras, vamos voltar bastante no tempo para contar a história dos primeiros confrontos entre o Chelsea e times brasileiros. Em 1929, o Chelsea se preparava para disputar a segunda divisão inglesa. O time já estava na segundona há 5 anos e decidiu fazer uma excursão na América do Sul durante a pré-temporada. Viagem de avião lá em 1929 era coisa rara, então os jogadores do Chelsea tiveram que encarar 3 semanas de viagem a bordo do navio Astúrias da Inglaterra até o Brasil. No dia 17 de maio de 1929, o navio chegava ao Porto de Santos e era recepcionado por um repórter do jornal Folha da Manhã, que hoje é a Folha de São Paulo. O repórter conversou com o presidente do Chelsea a bordo do navio e descobriu qual seria a programação do time pela América do Sul. Segundo ele, o time jogaria na Argentina contra o Independiente, San Lorenzo e River Plate, além de outros 3 jogos contra combinados locais. Depois iria ao Uruguai para enfrentar o Peñarol e em seguida voltaria ao Brasil para jogar contra Corinthians, São Paulo e Fluminense. Na passagem por Argentina e Uruguai, o Chelsea disputou 8 jogos, com 3 vitórias e 5 derrotas. O time marcou 7 gols e levou 19, ou seja, a excursão já começou com o pé esquerdo. E talvez pela questão do idioma, ou pela questão do presidente do Chelsea ter passado 3 semanas dentro de um navio, as informações passadas por ele ao repórter da Folha da Manhã não estavam 100% corretas. Depois da passagem por Argentina e Uruguai, o Chelsea chegou ao Rio de Janeiro para enfrentar não o Fluminense, mas sim a Seleção Carioca, que era formada por jogadores do Fluminense, Botafogo, Vasco, América e São Cristóvão. A partida rolou no dia 28 de junho no Estádio das Laranjeiras, que pertence ao Fluminense. Então, provavelmente a confusão do presidente do Chelsea estava aí. Segundo a reportagem da Folha da Manhã, o jogo foi tecnicamente fraco e terminou empatado em 1-1, com o gol da Seleção Carioca marcado por Ripper, do Fluminense, e o gol inglês marcado pelo Jackson. 2 dias depois, em 30 de junho, Chelsea e Seleção Carioca faziam mais um amistoso no Estádio das Laranjeiras. Em mais um jogo desinteressante, segundo os jornalistas, a Seleção Carioca venceu por 2-1, com gols de Nilo e Teófilo. O gol inglês foi marcado pelo Ferguson. Se por um lado os 2 jogos entre Chelsea e Seleção Carioca foram tecnicamente fracos, por outro lado, eles foram jogos históricos. Primeiro motivo, esses foram os primeiros jogos envolvendo o Chelsea contra brasileiros na história. Segundo motivo, e esse motivo ainda mais interessante, é que o primeiro jogo, lá em 28 de junho, foi a primeira vez em que o Chelsea jogou à noite. Numa reportagem escrita por um jornalista inglês, ele conta que nenhum dos jogadores do Chelsea iria esquecer o jogo noturno no Rio de Janeiro. E ainda elogiava o Estádio das Laranjeiras como um dos mais bonitos e confortáveis do mundo. O jornalista também aproveita para dar uma cutucada na falta de pontualidade da América do Sul, contando que o jogo estava previsto para começar às 10 da noite, mas só começou meia hora depois. Em outra matéria, o diretor do Chelsea, o Sr. Crispy, ainda elogiou a elegância das senhoras nas arquibancadas e comparou o show de luzes do estádio com um espetáculo na Opera House de Londres. Na época do jogo, em 1929, o estádio do Fluminense era realmente um dos mais modernos do Brasil e tinha capacidade para 25 mil pessoas. Mas nos anos 60,
60, uma parte do estádio foi demolida, diminuindo a capacidade para 8.000 pessoas, e essa é a capacidade do estádio até hoje. Tanto é que o Fluminense não disputa jogos oficiais por lá desde 2003. Continuando com a turnê brasileira do Chelsea em 1929, o próximo desafio do time inglês era o Corinthians, no dia 4 de julho, no estádio Palestra Itália. Se nas duas partidas contra a seleção carioca não existe nenhum registro, nesse jogo contra o Corinthians foram tiradas várias fotos pela reportagem da Folha da Manhã, como essa que mostra os capitães Grané do Corinthians e Tommy Law do Chelsea se cumprimentando antes do jogo. Outras fotos, não tão boas assim, mostram alguns momentos da partida. O jogo foi agitado e o Chelsea abriu 3-0, mas o Corinthians empatou ainda no primeiro tempo com 2 gols do Gambinha e 1 gol do Grané. No segundo tempo, o time paulista ainda virou o jogo para 4-3 com um gol do De Maria. Mas antes da partida terminar, o Sidney Elliott empatou novamente o jogo. No final, Corinthians 4, Chelsea 4. Apesar do placar elástico, os jornalistas da Folha da Manhã mais uma vez não gostaram do jogo. Na matéria publicada no dia seguinte, a manchete dizia que os jogadores do Chelsea só vieram passar umas férias no Brasil e não aprenderam nada de útil. O único destaque da partida para o jornal foi a estreia do Andy Wilson, jogador escocês que ainda não havia jogado na turnê do time pela América do Sul. O Andy havia sido comprado por 6.000 libras do Middlesbrough no meio do campeonato inglês na temporada 1928-1929. Jogando parte do campeonato pelo Middlesbrough e parte pelo Chelsea, ele foi artilheiro dos 2 times na competição. E trouxe um baita azar para os 2 times, porque tanto o Chelsea quanto o Middlesbrough foram rebaixados nessa temporada. 3 dias depois do jogo contra o Corinthians, o Chelsea voltou a campo para enfrentar a seleção paulista, mais uma vez no estádio do Parque Antártica. Combinado paulista venceu o jogo por 3-1, com 2 gols do Feitiço e 1 do Araquém Patusca. A dupla fazia sucesso no futebol brasileiro nas décadas de 20 e 30, e eram nomes certos para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1930. Mas por conta de uma briga entre a CBD e a Federação Paulista de Futebol, somente jogadores cariocas foram convocados para a Copa. O Feitiço acabou ficando de fora, mas o Araquém Patusca jogou a Copa mesmo assim, porque ele conseguiu às pressas ali na última hora assinar um contrato com o Flamengo. Enfim, com a derrota por 3-1 para a seleção paulista e jogando um futebol bem meia boca, o Chelsea se despediu da América do Sul em 1929 com mais derrotas do que vitórias na bagagem. O time voltou à Inglaterra para disputar a segunda divisão do campeonato inglês e acabou ficando com o vice-campeonato, garantindo acesso à primeira divisão no ano seguinte. Ou seja, as derrotas aqui na América do Sul deram uma chacoalhada no time, né? Deu tudo certo no final. O próximo jogo do Chelsea contra um time brasileiro só rolou 25 anos depois, em 1954. O adversário dessa vez foi o Olaria. O time carioca fez uma longa excursão pela Europa, Ásia e Estados Unidos durante 2 meses, enfrentando times da Alemanha, França, Líbano, Turquia, Estados Unidos e mais um monte de países, incluindo um amistoso contra o Chelsea no dia 1º de maio de 1954. A partida foi disputada no Estádio Municipal de Luxemburgo, um país bem pequeno que fica ali entre a França, a Bélgica e a Alemanha. O jogo entre Chelsea e o Olaria é um verdadeiro mistério. Não existem fotos, vídeos ou relatos em nenhum jornal da Inglaterra. Nem mesmo o historiador oficial do clube, o Rick Glanville, encontrou informações sobre a partida quando foi entrevistado pelo jornal Extra em 2012. Só se sabe que essa partida realmente aconteceu porque um pesquisador brasileiro encontrou alguns relatos, alguns trechos de relatos da excursão do Olaria pela Europa, e nesses trechos é citado ali o jogo contra o Chelsea, mas sem maiores detalhes. E se lá na excursão de 1929 os brasileiros deram sorte para o Chelsea, depois do jogo contra o Olaria, o Chelsea também teve sorte. O time conquistou seu primeiro título inglês na temporada de 1954-1955, e esse era o único título do campeonato inglês do clube até a venda do time em 2003 para o empresário Roman Abramovich. 3 anos depois, em 2 de abril de 1957, foi a vez do Bahia enfrentar o Chelsea. Jogando em casa, no estádio Stamford Bridge, o Chelsea venceu por 3-1, com gols de McNichol, Lewis e Allen. O Bahia, assim como o Olaria lá em 54, fez uma longa excursão pela Europa, passando por vários países. O único registro em vídeo dessa excursão é uma partida contra o Torpedo Moscou na capital soviética. A partida terminou com vitória do Bahia por 2-1 e garantiu a continuidade da excursão do time baiano pela Europa, já que os dirigentes do Bahia caíram no golpe
golpe de um investidor que bancaria toda a excursão, mas que em cima na hora desapareceu. Com o time já na Europa, os dirigentes do Bahia combinaram um cachê ali com os dirigentes do Torpedo Moscou, mas esse cachê só seria pago se o Bahia vencesse o jogo. Com a vitória por 2-1, o Bahia garantiu mais 7 jogos na União Soviética, com direito até uma derrota para o Dínamo do goleiro Lev Yashin. Continuando com a lista de brasileiros contra o Chelsea, o próximo da lista é talvez o mais inusitado. Em 1958, o Chelsea enfrentou o Canto do Rio, mais uma vez no estádio Stamford Bridge, em Londres. O placar do jogo, Chelsea 3, Canto do Rio 2. O Canto do Rio é um time da cidade de Niterói que teve já seus dias melhores entre as décadas de 40 e 60. Nos últimos anos, o time luta para manter o futebol profissional em funcionamento e as últimas aparições do time foram jogando a terceira divisão do Campeonato Carioca em algumas edições entre 2007 e 2018. E uma curiosidade é que o Canto do Rio contou com Vinícius Júnior em suas categorias de base no futsal. 12 anos depois, o Chelsea voltava a enfrentar um clube brasileiro. Em 12 de maio de 1970, o Santos goleou o Chelsea por 4-1 no estádio universitário de Caracas, na Venezuela. O jogo foi válido por um torneio amistoso chamado de Pequena Taça do Mundo, que ainda contava com o Vitória de Setúbal de Portugal e o Werder Bremen da Alemanha. E mesmo vencendo por goleada, o Santos não contava com seu time titular, com jogadores como Pelé, Clodoaldo e Edu se preparando para defender a seleção brasileira na Copa de 70. Em 1971, um ano depois, o Santos e o Chelsea voltavam a se enfrentar num amistoso, mais uma vez vencido pelo time paulista. Com um gol de Douglas, o Santos venceu por 1-0 e dessa vez o time do Santos era o titular, com Pelé e companhia. Segundo relatos, após o gol que aconteceu já no final do segundo tempo, a torcida invadiu o campo e obrigou o juiz a encerrar a partida antes do tempo regulamentar. A partida valia pelo torneio triangular de Kingston, na Jamaica, e contava com, além de Santos e Chelsea, com a seleção jamaicana. O Santos empatou com a seleção da Jamaica dias antes de enfrentar o Chelsea e acabou ficando com o título simbólico do torneio. O próximo jogo envolvendo o Chelsea e um time brasileiro aconteceu só 27 anos depois. Em 5 de agosto de 1998, o Flamengo foi goleado pelo time inglês. Flamengo, Chelsea, Vitesse da Holanda e Atlético de Madrid disputavam um torneio amistoso lá na Holanda. Na semifinal, o Flamengo encarou o Vitesse e perdeu nos pênaltis. Um dia depois, enfrentou o Chelsea na disputa pelo terceiro lugar. O Chelsea enfiou 5-0 no Flamengo, que tinha o Júlio César no gol, Juan na zaga e Romário no ataque. O técnico do Flamengo era o Joel Santana, que tentava inutilmente achar uma solução na prancheta para evitar a derrota. E vale lembrar que o Flamengo disputou os dois jogos em apenas 2 dias, e no meio de um campeonato brasileiro e de uma Copa Mercosul. Ou seja, os jogadores deviam estar pouco cansados, né? Em 2012, pela primeira vez, o Chelsea enfrentava um brasileiro num jogo oficial, e esse provavelmente é o jogo mais importante dessa lista. Corinthians e Chelsea fizeram a final do Mundial Interclubes de 2012 no dia 16 de dezembro no estádio de Yokohama, no Japão. Os dois times chegaram ao torneio graças aos títulos da Libertadores e da Champions League. Curiosamente, Corinthians e Chelsea venceram os títulos pela primeira vez em suas histórias. Numa partida bastante disputada e com o goleiro Cássio pegando tudo e mais um pouco, o Corinthians venceu por 1-0 com um gol do atacante Paulo Guerreiro. E com um empate lá em 1929 e com a vitória em 2012, o Corinthians pode dizer que já disputou 2 jogos contra o Chelsea e está invicto. Em 2022 foi a vez do Palmeiras enfrentar o Chelsea na final do Mundial Interclubes e dessa vez a história teve um final triste para os brasileiros, ou melhor, para os palmeirenses. A partida foi disputada no estádio Mohammed bin Zayed, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. No tempo normal, empate em 1-1 com um gol do Lukaku para o Chelsea e um gol de pênalti do Rafael Veiga para o Palmeiras. Na prorrogação, a 3 minutos do fim do jogo, o Havertz também fez de pênalti o gol do título inglês. E esse acabou sendo o último jogo do Chelsea contra um time brasileiro, pelo menos por enquanto. Nos 12 jogos contra brasileiros, o Chelsea tem 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, com um aproveitamento de 41%. Foram 22 gols marcados e 21 sofridos. E em 2025 a gente pode ter mais confrontos entre Chelsea e times brasileiros. A FIFA já anunciou para 2025 a realização do Super Mundial de Clubes, e o Chelsea, por ter sido campeão da Champions League de 2020 e 2021, está garantido. Assim como 3 times brasileiros, o Palmeiras, o Flamengo e o Fluminense. Então pode ser que em 2025 a gente tenha mais um confronto entre brasileiros e o Chelsea. Vamos acompanhar. Por enquanto você pode acompanhar esse vídeo aqui, onde eu conto tudo sobre a participação de times brasileiros inusitados na Copa Libertadores. Náutico, Santo André, Bangu, São Caetano,
ano. Tem vários times nessa lista que provavelmente você não se lembra, então vai lá conferir. Eu fico por aqui e até o próximo jogo.